matéria referente ao ministro do STF, Flávio Dino, que diz o seguinte, né? A matéria diz o seguinte, que após barrar emendas, o ministro do STF, Flávio Dino, disse que democracia não permitem chantagens. Antes da gente trazer esse pronunciamento em vídeo, né, o ministro Flávio Dino afirmou nesta quinta-feira que a democracia não permite chantagens e agressões em meio a uma disputa com o Congresso pela liberação das emendas parlamentares. E aí, vamos entender mais ou menos o que é que aconteceu a respeito desse caso, que nesta semana Dino manteve as condições impostas por ele para a liberação de emendas. Ele rejeitou 2 pedidos da Advocacia Geral da União para que reconsiderasse seu parecer, o que causou reação imediata no Congresso, que passou a travar pautas do governo federal. Sem citar diretamente o imbróglio, ou seja, o problema, Dino disse que nenhum julgamento da Corte é feito sem diálogo com a sociedade, seja emendas, orçamento, BETs, regulação de internet, meio ambiente. Completou na fala de abertura do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Conselhão promovido pelo governo Lula, para ouvir membros da sociedade civil. Vamos então ver esse pronunciamento do ministro Flávio Dino, que já eu trago a minha opinião a respeito desse caso. Poder político não é um poder eleito, mas valoriza profundamente o poder popular, a soberania popular e a participação social. E é por isso que promove sempre audiências públicas, sessões técnicas, a figura que todos conhecem das entidades que participam dos julgamentos, e nenhum julgamento relevante para o Brasil é feito no Supremo sem o diálogo com a sociedade. Seja emendas, orçamento, BETs, regulação de internet, meio ambiente, nós temos praticamente todas as semanas mecanismos de participação e por isso homenageamos esse Conselho. E finalmente, sobre a temática da democracia. A democracia é um regime que alberga e vê com bons olhos a diferença, mas a democracia não é o regime em que os conflitos devem sempre falar mais alto. Pelo contrário, a democracia exige a construção de convergências. E por isso mesmo a democracia não é o regime em que um grita mais e impõe a sua vontade. A democracia não é o regime em que um poder do Estado, qualquer que seja ele, está plenamente feliz. Porque se esse poder estiver plenamente feliz, é sinal que alguém está infeliz. Ou o outro poder do Estado, ou o mais grave, a população. A democracia, portanto, não é um regime de supremacias individuais. A democracia não é o regime em que chantagens e agressões devem fazer parte do dia a dia nas relações institucionais e sociais. Por isso, com essa compreensão, o presidente Barroso agradece a comissão liderada e representada aqui pela Dora, porque a nossa instituição tem essa missão de garantir as regras do jogo democrático. E, às vezes, é uma missão muito difícil, porque ela é presidida, às vezes, por agressões, por confrontações que não atrapalham o funcionamento do Supremo, mas atrapalham o andamento do Brasil. Nós não podemos... Pois bem, vocês ouviram atentamente, assim como eu, o pronunciamento do ministro Flávio Dino, e eu preciso trazer à tona, trazer novamente, os comentários a respeito do que a gente já vem falando sobre o corte de gastos que está sendo previsto e proposto pelo Ministério da Economia e Planejamento, e pelo Ministério do Planejamento, autoria de Fernando Haddad junto com a ministra Simone Tebet. E vejam que o corte de gastos que quer ser infligido na população é um corte que quer atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação, quer atacar o benefício de prestação continuada e quer atacar, dizem que quer atacar aposentadorias, mas isso é falso, tá? Mas quer atacar setores onde são caros à população e é dito como o novo teto de gastos, O próprio ministro, em entrevista
com a jornalista Mônica Bergamo, ele diz, né, ele usa-se da semântica para falar que é um teto de gastos. É isso que ele fala. Apesar de ser dito que é uma PEC de corte ou um novo arcabouço fiscal, mas é um teto que ele está colocando para poder impedir que os gastos avancem e isso agrade o mercado financeiro. Leia-se especuladores, leia-se Banco Central. É isso que está querendo passar, está tentando passar no Congresso Nacional. Só que não passou quando, dentro dessa proposta, depois de pressão popular, veio a questão da isenção de imposto de renda para pessoas que ganhem até 5 mil reais. Pessoas que ganham até 5 mil reais, então, viram, o Congresso viu, não gostou, e veio também a proposta de que fosse reduzidos, não lembro em quantos por cento, o número ou o valor, os valores que são transferidos, por exemplo, para aposentadorias de militares, né? Porque existe hoje é um gasto que custa para os cofres públicos anualmente 89 bilhões de reais, só para aposentadorias e herança de filhos, filhas e até militares fraudões, que é assim que eu gosto de chamar, militares fraudões. Isso tudo o Congresso acha um absurdo, Congresso de maioria do bolsonarista, vamos dizer assim, maioria de direita, tá? Vamos esquecer o Bolsonaro dessa história. Maioria de direita, maioria que trabalha para quem tem o lucro, para quem gosta do lucro, quem precisa do lucro. Maioria que trabalha para os mais ricos. Então, quando se trata de uma proposta que está péssima, é bom que se diga-se isso de passagem, a proposta do corte de gastos já trazida pelo próprio ministro não está valendo nada, está valendo absolutamente nada, porque só se fala em cortar na carne do trabalhador, mas aí quando se trata de falar uma coisa pequena, que não ia gerar nem sequer uma economia de fato, ia gerar uma economia acho que de 2 bilhões de reais por ano, que é ínfimo, visando o valor que sai dos cofres públicos para pagar esse bando de gente que não está fazendo nada. Para pagar esse bando de gente que está só escorado no Estado. Mas aí o ministro, que age com bom senso, que vem e diz o seguinte, olha, tem que se existir um teto para essas emendas parlamentares e principalmente essas emendas PIX, né? Emendas onde os parlamentares podem requerer, podem requisitar, esse recurso vem do governo federal e eles podem mandar simplesmente para qualquer lugar da sua base eleitoreira, né? De onde saiu para os seus estados, simplesmente para poder angariar os seus votos, né? E a gente sabe muito bem que o dinheiro público é feito uma farra gigantesca na mão dos políticos. A gente sabe muito bem disso, não vamos fingir aqui de honestos, né? Não vamos bancar aqui os chocados, porque todo mundo sabe muito bem o que é que acontece com o dinheiro público, com os repasses do dinheiro público. Aí quando se trata de estabelecer um teto para essas emendas ao Congresso, fica fervoroso. Ah, não pode. Vai tirar o meu extra. Porque além de eu ganhar mais de 40 mil reais, quase 50, além de eu ter todos os benefícios como auxílio paletó, moradia, alimentação, vestuário, eu tenho viagens, eu tenho todas as regalias que o governo federal me dá. Além disso, eu ainda preciso arrancar mais do povo para poder comprar apoio político nas minhas bases eleitorais. Aí o Congresso fica fervoroso. Aí o Congresso decide fazer chantagem. Ah, então você não quer me dar dinheiro? Não vai passar. E pior, quem mais está levando essa luta à frente é o próprio presidente da Câmara Federal, que é Arthur Lira, que não se tornou nada mais do que simplesmente um chantagista, que me perdoe o deputado, mas é exatamente isso que a gente está vendo que está acontecendo. Chantagem na cara dura, na sua cara de trabalhador. Está dizendo literalmente, olha, eu já tenho muito, mas eu ainda quero mais. Eu preciso de mais, porque como é que eu vou manter meu apoio? Como é que eu vou manter minha base? É basicamente isso que está acontecendo.
E é assim que a gente vai ficar, vai continuar, vai cruzar os braços, vai olhar para a cara uns dos outros, dar de ombros assim, né? É fazer o quê? Vai ser assim que vai continuar? Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós, população, temos o poder da voz, né? O nosso governo, pelo menos em teoria, é democracia. Só que uma democracia burguesa, a gente sabe muito bem como é que funciona, né? É uma democracia baseada nisso aqui, ó. Em quem tem mais. Quem consegue comprar mais, ganha mais. Quem consegue comprar mais apoio político, consegue também angariar mais votos. É assim que funciona uma democracia burguesa. Mas vamos fingir que é uma democracia legítima, onde realmente o que o povo diz é o que acontece. Vamos fingir, pelo menos, que é assim, e imbuam-se de poder, do poder que vocês têm, o poder da voz de vocês. Peguem isso para vocês e digam, gente, vamos nas redes sociais, vamos começar a pressionar esse povo, porque é só pressionando essa galera que essa galera vai pensar, epa, olha que quem votou em mim está me cobrando aqui, eu preciso fazer alguma coisa para manter essa galera calma. Porque eles sabem muito bem que se o povo inteiro, digamos os 215 milhões de habitantes do Brasil, que é impossível, né? Ou improvável, né? Digamos que boa parte dessa população se revolte exatamente contra o Congresso Nacional, que é o mais caro do planeta. O nosso Congresso brasileiro é o mais caro do planeta. Imagine o povo se revoltar e dizer, ei, minha gente, bora trabalhar porque vocês estão fazendo só farra. Vocês estão viajando para as Maldivas, vocês estão fazendo viagem para Miami, vocês estão indo para a posse de presidente de outro país como se isso importasse para a gente, né? Porque teve deputado aqui antes da eleição de Trump, né? Na contagem dos votos, não, eu vou viajar para os Estados Unidos para torcer para o presidente Trump. O que é que isso interessa para o Brasil? O que é que isso interessa de uma deputada tirar do recurso público para poder ir para os Estados Unidos olhar a eleição de outro país? Ela não tem internet em casa, não? Ela não tem celular de última geração que o dinheiro público garante para ela? Mas é isso que a gente está vendo no Brasil. A farra com o dinheiro público. E aí quando se fala em controlar a fome do Congresso, aí eles viram de fato leões, né? Olha, não, são territorialistas, são famintos, são de fato, eu acho que eu posso dizer até, são carniceiros, né? Porque não só leões eles são hienas, na verdade, porque hienas sim comem carniça e riem, né? Se comunicam com as, entre aspas, risadas. São hienas de fato. É o que a gente está vendo dentro do nosso Congresso Nacional.